Oi, oitavo ano! Bem-vindos, bem-vindas à nossa terceira aula desse novo componente, Projeto de Vida. Eu sou Yolanda, junto aqui com meu parei, ó, Armando. E aí, negão? Fala, galera! Beleza? Estamos aqui para a aula 3. Junto com a gente, nós temos aqui, ó, Vitória. Dá tchau, Vitória. Tornando a nossa aula bem mais acessível a todos e todas. E aí, hoje a gente vai trazer um conteúdo de algo muito importante, uma fase da vida super bacana. E essa fase nós já passamos, já tem um tempinho, não muito tempo, né, Armando? Mais ou menos, né? Então, essa fase maravilhosa chamada adolescência. Vamos refletir, né, biologicamente, a questão do corpo, um pouco da questão dos sentimentos, das ideias, o que é adolescência. Minha gente, eu vou dizer para vocês que estão nessa fase agora. A nossa época em que a gente foi adolescente, a gente tinha uma série de desafios. E como a sociedade avança, as coisas vão mudando, vocês já têm outros. Diante desses outros desafios que vocês têm, a gente vai começar a tratar alguns desses temas. E na aula seguinte a gente continua, tá legal? Então, antes de vir para a próxima aula, vamos lembrar da aula passada, vamos recapitular. E aí, Armando? Exatamente, minha gente. Então, vocês viram que na nossa aula passada a gente tratou, né, como tema central a diversidade. Então, a gente olhou para a diversidade cultural do nosso país, né? Que essa imagem aí, ela não vai representar o todo, porque o todo é muita coisa, é muito diverso. Oxe, de demais. fato, mas está bem representativa, tá? Das principais matrizes culturais do nosso país. Os povos fundadores, né? Exatamente. E olhe que a adolescência, ela vai ser diferente em diferentes culturas. Então, as idades, né? Hoje em dia a gente tem a legislação que vai reconhecer, né, adolescente como as pessoas de determinada idade. Tá? Mas, por exemplo, para os povos indígenas, a adolescência começa num período, né? Lá na Idade Média nem existia adolescente, a criança era um adulto pequeno, então as crianças trabalhavam. Então percebam que a gente falar sobre esse tema é também falar sobre uma construção histórica. Sim, e o quanto que vai modificando, né, Armando? Exatamente. E veja, a gente está trazendo o que é a adolescência aqui dentro das leis do nosso país, da percepção que o nosso país tem a respeito da adolescência. Mas até pensar assim na região. Vamos pensar na região. Por exemplo, aqui chamamos essa região Nordeste. A gente está numa capital, que é Recife. De repente, se você for para um local um pouco mais afastado, for para o interior do nosso estado, você vai ver que adolescentes, às vezes, começam até certas obrigações, certo tipo de trabalho mais cedo do que se começa aqui na capital. Isso também tem... Na própria cidade também tem um certo privilégio de classe, né, Armando? Às vezes acontece isso. Tu pode falar disso? Posso. Então vamos lá. Então, mas aí varia um pouco, por exemplo, né, de que esfera da sociedade a gente está falando, né? Então, por exemplo, existe o Estatuto da Criança e Adolescente que vai admitir o que é trabalho infantil, né? Então tem uma determinada quantidade de horas e tal, mas, por exemplo, se a família ela não consegue se alimentar 3 vezes por dia, a criança, ela, no fim das contas, vai ser obrigada a trabalhar. Sim. Na zona rural, a gente vai ter outro aspecto, porque são realidades totalmente diferentes, né? Se a gente tem uma família que vive da pesca artesanal e tal, o importante é que as crianças estejam na escola a maior parte do seu dia. Isso é fundamental, beleza? Então, isso é até o que a lei diz, né? Vamos embora. Ó, vamos lá. Para falar de adolescência, antes a gente vai falar de saúde. Opa! Né? E por que, professores? Né? Por que a gente vai falar sobre saúde? A primeira pergunta vai chegar para vocês aí quando o slide bater aí na sua tela. Vamos lá. Vejam, já está vendo aí a imagem de uma pessoa apontando assim. Ei, você já pensou o que é saúde? E aí, Armando? Aí depois a gente tem saúde é muito mais do que a ausência de doenças. E ó, é para jogar essa sementinha da dúvida na mente de vocês. Por que a gente está falando? Começou a falar de adolescência, agora vai falar de saúde. Daqui a pouco a gente vai fazer essa união massa desses doesse temas, beleza? Vamos sim. Então, ó, para a Organização Mundial de Saúde, a famosa OMS, ficou famosa aí nesse período pandêmico que passamos, tá? A gente tem
4 pilares da saúde. E a Yolanda vai ler um, eu vou ler outro, e a gente vai intercalando assim. Então vamos lá, tá aí o símbolo da OMS, é importante a gente conhecer os símbolos, né? Onde vocês virem, já sabe, eita, olha aí, ó, a Organização Mundial da Saúde. Então, um primeiro ponto de dizer o que é saúde é a atividade física. Então, outro ponto que faz parte, né, do conceito de saúde é a prevenção de doenças. Não a cura, a prevenção. Isso, boa alimentação. E cuidados emocionais. Então, veja, esse símbolo ele traz até essa ideia global e a gente pode explorar ainda muito mais aspectos, olhar por muitos outros aspectos sobre o que é saúde. Mas, para a nossa aula de hoje, isso aí está bem amplo e a gente vai cuidar de falar sobre isso mais detalhadamente para vocês agora. Ó. Vamos lá. Falar em boa alimentação, gente, é falar de acesso à alimentação equilibrada e sem veneno. Veja que trouxemos aqui rapidamente a respeito do recorte de classes, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que, se você é uma pessoa que tem mais acesso financeiro, você de repente pode escolher coisas muito mais amplas, coisas melhores, orgânicas para comer. E outras pessoas, muitas vezes, se alimentam apenas com o que tem. E o que são orgânicos, professora? Opa! Fala pra galera. Vamos lá. Então, tanto eu sei bem, tanto o Armando quanto eu, a gente, no que é possível, boa parte da nossa alimentação, ela é desses produtos orgânicos. E falar em produto orgânico, muitas vezes se pensa que esse alimento, ele é muito caro, ele é inacessível, ele é mais difícil, mas isso não é verdade, gente. Você poder escolher essa alimentação orgânica significa que você vai estar se alimentando de algo que não tem venenos. A própria terra, o próprio plantio, ele não está cheio de agrotóxicos. O nosso país hoje vive uma realidade de que a gente está muitas vezes comendo veneno em nosso prato. Venenos que são proibidos. Em vários países do mundo, o Brasil de 5 anos para cá liberou. E veja, além disso, a gente está colaborando diretamente com uma pessoa, um feirante, um agricultor, que é trabalhador como nós, trabalhador como o pai ou a mãe, o responsável de vocês, né, Armando? Exatamente, minha gente. Então, ó, a Yolanda já falou amplamente sobre isso, é um tema que se aborda em biologia, em geografia. A gente só está trazendo isso aqui para vocês entenderem que é importante, nesse momento da vida, em qualquer outro momento da vida, se você quer ser uma pessoa saudável, busca essa saúde, buscar pensar sobre a sua alimentação. Então, essa, já falando sobre isso, é a sementinha que a gente quer plantar sobre esse tema, beleza? Ok. Vamos mais aqui, ó. Movimento é saúde. Então, ó, tá a menina aí brincando, girando, feliz, alegre, né? Aqui, ó, vai chegar pra vocês aí na tela. Eu vou até voltar pro bicho ficar em movimento de novo, ó. Aí, ó. Então, ó, tá os meninos jogando bola, né? Treinando aí, até razoavelmente habilidosos, né? A menina aí tava girando aí no parque. Então, por que movimento é saúde? Tem gente que só espera a aula de educação física, né? Mas não pode ser só isso. A gente sabe que as outras disciplinas estão importantes. Mas é por quê? Porque esse movimentar, né? O sair de sala de aula, correr, fazer diferentes atividades, traz a gente aquela sensação massa, né? Aquela sensação boa. Até brincar aí na rua, quem tem acesso a brincar na rua, né? De esconde-esconde, manjas, enfim. Essas brincadeiras. Uma bike, né? Andar de bike. Então, isso provoca no nosso corpo, né? Libera hormônios no nosso corpo que dão essa sensação, né? De prazer, de movimento massa. Então, por isso que a gente fica querendo repetir. É a mesma coisa quando a gente come uma comida. E aí, com a comida é bom ter cuidado, porque as comidas, tipo fast food, elas são feitas para gerar esse efeito na nossa mente e a gente ficar ali um pouco viciado, tá? Então, com relação ao esporte, isso é fundamental para vocês, né, que estão em desenvolvimento. Para o quê? Quando a gente fala desse projeto de vida, a gente pensa na gente no futuro. Então, como é que a gente quer ser no futuro? Quer desenvolver nosso corpo plenamente? Então, para desenvolver nosso corpo plenamente, a gente tem que ter, ó, já falou de um aí, ter uma alimentação saudável. Também pensar que o nosso corpo não foi feito para estar parado. Exatamente. Tá, gente? Nosso corpo é uma máquina muito moderna, né? Porque a gente teve aí anos de evolução. Então, a nossa tecnologia, ela é, né, uma tecnologia aí de ponta, né? Ainda mais vocês que estão nesse desenvolvimento enquanto adolescentes, de 8º ano. Vamos lá, um outro ponto, Armando. Vamos e aí? embora. Ó,
amizades são importantes. Então, esse cuidado emocional, né? Exatamente. Você ter esse grupo, que seja esse grupo de apoio, que vocês estão se desenvolvendo juntos, estão aprendendo a lidar com as pessoas. Então, assim, ter um grupo social, ter uma amizade, como nós temos aqui no trabalho, com os colegas que estão aqui atrás da câmera e tal, significa que todas as pessoas são diferentes. E dentro dessas diferenças, mesmo pensando em pontos em comum, a gente aprende a conviver bem. Olhe para a sua sala de aula, para os seus colegas. Pode ter um colega ou outro que você não se dá bem, mas você ter esse respeito, esse colega te respeitar, significa que a gente vai aprendendo de que ao longo da vida a gente vai lidar com essas diferenças. E a gente aprende na escola também, viu, pessoal? Então, e aí isso faz parte do aspecto, né, da saúde emocional. Então, amizades são importantes, a família, né, a proximidade da família, a gente vai tratar disso um pouquinho mais na frente, também é fundamental e está englobada nisso aí, né, porque a gente vai se construir, né, vai desenvolver, né, esses aspectos emocionais, né, junto com a amizade. Então, por isso que é importante a gente ser receptivo, né? A gente pensar nas identidades, a gente refletir sobre o que a gente falou na aula passada, sobre as diversidades. Por quê? Porque quando a gente aceita as diversidades, a gente se abre, né, para se relacionar com diferentes grupos. E existem níveis de relação, né, minha gente? Então, tem aquela pessoa que você é amigo do futebol, tem aquela pessoa que é amigo até de joguinho online, né? Joga ali, eu não posso falar o nome dos jogos, você joga porque eles não patrocinam a gente, né? Mas quem sabe? Se quiser patrocinar, estamos aí. O que é que acontece? Então, você tem diferentes grupos que se relacionam. Então, dentro desses grupos, você vai conviver com diferentes pessoas. Tem um grupo do templo, seja lá qual for que você frequenta, tá? Então, por isso que é tão importante. Então, esse diferente tipo de amizade, como a Yolanda falou, faz com que a gente perceba que muitas das questões que a gente tem são questões do todo. Então, por exemplo, vocês estão tendo essa disciplina de projeto de vida, levem, né, esses aprendizados para os seus outros grupos. Veja que possibilidade, né, de disseminar, de debater esses temas aqui com pessoas de fora do ciclo da escola, né? Vê que massa. Então, fica aí já um mini desafio, né, uma possibilidade de conversar sobre esses temas fora do espectro da escola. Que tal? Achei massa. A gente aprende, né, não? Vamos embora. Então vamos lá. Ó, agora sim, agora é o momento da transição. Joga na tela. Isso, garoto. Então, a adolescência, ela é essa vida, né? Essa fase em transição. A gente tem várias fases na vida, a gente já foi um bebezinho, já foi uma criança pequena, uma criança média, e aí vocês entraram na adolescência, vão chegar na fase adulta, vamos envelhecer. São fases, gente. Então, pensando nessa vida em transição, pensando nessa vida em mudança, por isso que a gente trouxe esses aspectos que estão na Organização Mundial da Saúde e que são muito importantes para esse cuidado de vocês. Cuidado com o corpo, cuidado com as emoções, cuidado com a alimentação. Então, falar na adolescência, falar de uma fase assim super importante e que às vezes é super discriminada, né? Se fala de adolescente de uma forma muito negativa, de uma forma muito chata e que todos nós que somos adultos, um dia fomos adolescentes, gente, tá? Então, falar dessa adolescência é falar que ela é uma fase e como toda fase deve ser super respeitada, tá? Exatamente. Então, ó, minha gente, tem... e aí, trazendo isso para a ideia do projeto de vida, né? Reforçando isso, quando a gente tem noção desses aspectos que a gente falou, né? Ou seja, de que a adolescência é uma fase de transição e para a gente, para o nosso corpo ser e se desenvolver da melhor maneira, a gente precisa ter consciência e pensar na nossa saúde. Então, veja, é uma oportunidade de vocês considerarem mudar determinados hábitos, né? A gente sabe que é massa, é gostoso comer ali um fast food, né? Que no final de semana quer ali sair aquele refrigerante, com a galera. né? Mas vamos pensar nisso também,
né? Um aspecto de entender que essas comidas elas têm ali uma grande carga de produtos que vão ali debilitar nossa saúde. E que né? pode ser Lá uma na frente. exceção, né? Pode ser um dia de uma festa, pode ser no fim de semana, não deve ser a regra do dia a dia. Exatamente. Se você pode escolher sua alimentação, muita gente às vezes não pode, mas se você pode escolher, em vez de comprar aquele biscoito recheado, aquele salgadinho, vamos deixar isso para uma vez na semana. Né? Vamos escolher algo melhor. Vai almoçar na casa da tia, vai almoçar na casa da avó, comer as comidas diferentes. Ali é massa também, circular na família. A né? merenda da escola é super boa. A gente sabe, é Exatamente. feita com base em nutricionistas que passam uma dieta específica. Então, pessoal, mudar hoje, viu? Vamos viver essa transição. Ó. Bora e aqui, lá. ó, uma imagem muito representativa, né, dessa transição. Então, nós temos aí um menino e uma menina, né, olhando para esse espelho, se reconhecendo. Então, tem até a questão poética e subjetiva dessa imagem, né? Como vocês se olham, né? Como vocês se identificam. Isso é muito importante e faz parte desse momento de transição de vocês, não é isso? De falar essa puberdade, gente. Então, vamos pensar só essa palavra puberdade, o que ela significa. Significa, vamos olhar aqui para nós dois. Nós dois já passamos por essa fase, né? Então, muitas vezes, a gente estava com aquela pele bonita, né? Aquela pele de criança, lisinha, linda, e que vai entrando na adolescência, puberdade, o que é que já sai de uma série de hormônios, espinha. Tem a ver com saúde também, espinha. tem a ver com hormônio, tem a ver com corpo, mas envolve alimentação. Então, ó, já tá ficando essas dicas aí, já presta juntinho, atenção. hein? Tá juntinho. A não ser que seja uma coisa assim muito além, como uma acne, aí realmente é um cuidado médico diretivo. Mas até adultos têm espinhas em alguns momentos da vida e tal. Isso tem, como disse aqui Armando, a ver com a alimentação. Só que falar da puberdade é falar de mudanças super importantes que estão acontecendo no corpo de vocês. Porque o nosso corpo em si, ele está em transição, o nosso corpo em si, ele sempre está em mudança. A gente que está nessa fase da vida adulta, a gente está vendo o nosso corpo mudar, mas o de vocês, com essa explosão de hormônios, é que mostra mais diretamente, é assim, né? Muito bem. Essas mudanças, né, pessoal? Por exemplo, eu não nasci com essa barba. Olha só, essa bela Não barba. nasci. Calma, meninos. Caso vocês queiram ter barba um dia na vida, tenham paciência, tá? Meninas também. Vou falar então enquanto mulher que eu sou. A gente tá mudando, gente. Isso faz parte. Não precisa tentar antecipar, tomar uma série de remédios, de hormônios que fazem super mal à saúde. Se for preciso ter alguma reposição hormonal, tem que ser com acompanhamento médico, tá, gente? São as pessoas que estudaram, que estão atrás disso. E super importante. Vocês hoje vivem algo que a gente não viveu quando a gente era adolescente, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, que é de ter acesso a uma série de redes sociais que nem existiam em nossa época. Então, muitas imagens que se tem nessas redes sociais é uma imagem super deturpada, super diferente da realidade. Em alguns países, inclusive, é proibido, viu? De se poder colocar qualquer imagem sem colocar que essa imagem foi feita em Photoshop. Austrália e Nova Zelândia, principalmente. Né? Reino Unido também. Então, por que isso, né? Porque, gente, já foi comprovado de uma série de síndromes, uma série de confusões que as pessoas estão fazendo de poder ter uma disforia de imagem. O que é disforia de imagem? É a pessoa, como está aí nesse espelho, ó, às vezes se olha de um jeito e se vê de outro jeito. Porque esses adolescentes e esses adultos também, viu, acabam olhando para si e se imaginando com o corpo de uma outra pessoa, com a pele de outra pessoa, com o cabelo de outra pessoa. Então é muito importante, gente, a gente não cair nessa ditadura da beleza, nessa ditadura da imagem. Todos os corpos têm a sua beleza. Todo corpo ele tem sua importância. E se a gente parar para refletir bem, corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz nele, né, Armando? Exatamente. Então, minha gente, veja, tudo que a gente está falando aqui é para vocês perceberem, né, o quanto olhar-se no espelho e ver de verdade as potencialidades. Todo o corpo, como a gente falou, é um organismo que tem ali
as suas potencialidades. Então, falando para os meninos, essa vontade de virar bodybuilder, né? De sair da jaula e virar um monstro e tal, e malhar, né? E às vezes, isso aí muitas vezes acontece através de medicações também, através de coisas que não são adequadas para isso. Muitas vezes não são nem para seres humanos, minha gente. Imagine você colocar algo dentro do seu corpo. Então, isso tem muito a ver com saúde. Você colocar algo dentro do seu corpo foi desenvolvido para animais, né? Então, isso causa morte, isso causa deformações, causa problemas sérios. Então, veja, pensar nessa transição é pensar no futuro de vocês também. Então, por isso que é importante olhar as suas potencialidades, né? Olhar quem é você, sentir o seu corpo e querer que ele se desenvolva da forma mais natural possível, beleza? Vamos lá. Seguir, ó. Aí, falar em adolescência, isso em qualquer fase da vida, viu, pessoal? É pensar também qual a relação entre intimidade e privacidade. A gente já falou dessa explosão hormonal, então é super natural que vocês agora estejam com interesse em se relacionar com outras pessoas afetivamente, tem um começo de olhar um outro assim com um olhar diferente, né, Armando? Exatamente. E aí, falar em intimidade e privacidade, como é que a gente pode trazer para a família? Vê só, então, por que é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Porque muitas vezes, né, como a Yolanda falou, é esse momento que você busca ali ter os seus momentos, os seus espaços, e isso é muito natural, importante, e seria ideal que a gente tivesse sempre um ambiente adequado para isso, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a realidade, ela não é essa. Então, quando a gente fala de intimidade, é justamente você tratar e falar das suas questões íntimas com pessoas da sua confiança. Então, intimidade e privacidade, tanto na família quanto nas relações, e a gente está falando das relações aí, tanto de amizade como relações afetivas, né, que começa a acontecer esse interesse, a gente tem que falar muito seriamente em diálogo, em confiança, tá? Em expressão e respeito. Além disso, tem uma palavrinha que é fundamental, que é limite. Então, observa, até dentro da nossa família, a gente tem que entender o que é um limite pra gente, né? Porque é muito importante a gente confiar e conversar nos nossos pais, mas a gente observar que existem limites dentro das relações. Limite desse toque, né? Limite de exposição também. Se você se sentir sendo assediada com esse toque, com essa exposição, esse é meio que um semáforo. Sabe aquele sinal vermelho de pare agora? Pois então, muito importante, gente, a gente observar como é que o nosso corpo se sente. Inclusive, se você estiver namorando, namorado ou namorada, há limites de até onde você pode ir além ou não. E respeitar o outro também, hein? Exatamente. E dentro disso, minha gente, tem um tema que é fundamental a gente falar aqui e que corrobora muito, né, com tudo que a gente vem falando. Esse desenvolvimento, né, essa presença das redes sociais nas relações, muitas vezes a gente nem conhece a pessoa, mas fica ali conversando, pegou ali o zap e tal, e tá ali conversando, né? E a gente escuta falar, a gente ouve, mandei uma foto para fulano, mandei uma foto para cicrano. Esse tipo de relação é chamada de sexting, né? E o sexting, já deixando bem claro aqui para vocês, entre menores de idade é ilegal, ou seja, é um crime. Pornografia infantil, pessoal. Você pode até dizer, mas eu quis mandar para aquela pessoa. Não interessa. Pela nossa lei, se constitui como pornografia infantil. Então, tenham muito cuidado. Às vezes, não é nem por maldade, mas o celular da pessoa é roubado, é hackeado, é o que for. E está você exposta na internet como não queria. Então, prestem bem atenção. E aí gente? Tem a questão da confiança, do diálogo, né? De você... óbvio que na medida que a gente vai vivendo, as pessoas vão mudando e tal, mas como a gente vai confiando, respeitar, minha gente, a temporalidade. E toda essa aula, ela tá falando sobre isso, sobre observar os tempos, o tempo do nosso corpo, o tempo das relações. A gente sabe que a vida, ela tá tão acelerada, que a gente tem vontades, como a gente falou, essa explosão, essa vontade de fazer tudo,
né? Mas a gente tem que observar e refletir, né, sobre as consequências dos nossos atos. Esse tema ele não vai se encerrar aqui. Não. Por isso, a gente vai fazer um desafio para a gente refletir sobre isso que a gente viu hoje e a gente vai continuar trabalhando isso nas próximas aulas. Lê aí para a gente, vai chegar na tela para eles verem o desafio de hoje. Então vamos lá. Não tem esses folhetos que vocês veem nos postos de saúde, por exemplo? Pronto. Então, vocês vão criar um folheto com informações sobre os temas abordados na aula, como um resumozinho mesmo, gente. Façam um folheto, podem até fazer alguma arte. Uma campanha, se fosse só campanha, campanha, boa. sabe? Poucas palavras, uma mensagem direta. Do que é a adolescência, né? E muita atitude, tá? É isso que a gente quer ver, atitude e criatividade. Usa aí, tem muias ferramentas para vocês usarem. E como é que eles fazem para mandar? E a gente quer que vocês mandem, vem fundamental esse feedback, vocês trazerem, perguntem aí para os tutores, né, para os formadores aí da escola de vocês, que estão muito bem habilitados para ajudar vocês nesse processo. Então, para vocês enviarem, vocês vão lá na plataforma da Unirec, tá? E lá vocês vão procurar a área dos novos componentes, desde os novos componentes, a nossa maravilhosa disciplina Projeto de Vida. E lá em Projeto de Vida você procura a oitavo sua ano. turma, o seu ano, né? Que é o 8º ano. Lá você vai fazer o upload, né? Você vai subir esse folheto, essa campanha pra gente. Tá um folhetinho só, beleza? Escolhe o tema, massa, faz em grupo, usa cores, criatividade, toda essa coisa bonita da adolescência. Beleza? Beijo, gente. Valeu, até a galera. próxima aula.